Quando a gente fala em regiões brasileiras, é sempre bom lembrar que a regionalização oficial do Brasil foi feita pelo IBGE em 1969. Nessa divisão, que também já passou por algumas mudanças ao longo do tempo, afinal de contas, estados foram criados, né, de 69 aos dias de hoje, o Brasil é dividido em 5 regiões administrativas. A região norte é a maior de todas elas, corresponde a 42,25% do território nacional e é constituída por 7 estados. A região norte, ela é a maior do Brasil e ela possui uma extensão territorial de 3.853.322 quilômetros quadrados. E essa extensão territorial, ela ocupa aproximadamente 45% da área total do Brasil. E a sua grande extensão, ela por ser tão grande, ela consegue fazer divisa com alguns países da América do Sul, alguns países sul-americanos, um total de 6. Quais são eles? Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e o território da Guiana Francesa, que Guiana Francesa faz parte da França. O clima dessa região gigante é o equatorial, ou seja, é quente e muito úmido, já que chove todos os dias. Isso mesmo, todos os dias. Tanto que as pessoas marcam seus compromissos para depois da chuva, olha só. É o clima. O clima é extremamente importante para entender essa região. O clima predominante da região norte é o clima equatorial. Rafael, existe outro? Existe o clima tropical tradicional. Mas são poucos locais que nós vamos encontrar esse clima tropical. Nós vamos encontrar esse clima tropical principalmente aqui no Tocantins e aqui na região de Roraima, principalmente. Tá? Mas 90% do território amazônico dessa região norte é ocupado ou apresenta características de clima equatorial. E aí você vai virar para mim e vai falar assim, Rafael, e quais são as características do clima equatorial? Bem, coloquei um climograma aqui, esse climograma aqui é da região noroeste do Amazonas, certo? Então você vai reparar que é uma região tradicional de clima equatorial. E quais são as características do clima equatorial? Ele é um clima encontrado em baixa latitude, logo, ele é um clima extremamente quente, certo? As médias térmicas no gráfico, você pode perceber que estão ali próximas a 28 graus o ano inteiro, certo? É muito calor o ano todo. Outra coisa interessante é que é uma região extremamente úmida, e aí nós vamos ter 2 fatores legais de serem estudados em relação a isso. Primeiro, essa região aqui é uma região que está ali próximo da linha do Equador, e nós sabemos que a região próxima da linha do Equador é uma região que a gente chama de zona de convergência intertropical, ou seja, é uma área de baixa pressão que atrai massas de ar, e vai atrair massas de ar vindas das regiões oceânicas, ou seja, a umidade é levada na direção da Amazônia. Então eu tenho umidade indo para essa região. Outra coisa interessante também que fala de umidade é o processo de evapotranspiração. O que é isso, professor? As plantas, que são muitas nessa região devido à presença da floresta amazônica, no processo de fotossíntese liberam água. Essa liberação de água e a evaporação da água liberada pela planta é chamada de evapotranspiração. E é um volume muito grande de água, já que eu tenho extensas áreas de cobertura vegetal liberando água o tempo inteiro. Então acaba sendo um grande volume de água jogado na atmosfera. Essas 2 situações é interessante porque, gerando um deslocamento dessa umidade, dessa água na atmosfera, é comum a gente falar sobre os rios voadores. Os rios voadores são esses deslocamentos de grande volume de água e grande volume de umidade na atmosfera dessa região. O clima. O clima predominante na região é o clima equatorial. É aquele clima que se caracteriza por elevadas temperaturas e elevados índices de chuvas também. Isso ao longo de todo o ano. Então é sempre quente e bastante úmido. Esse tipo climático, né, o chamado clima equatorial, ele dá origem, portanto, ele ajuda ali o favorecimento do surgimento da floresta equatorial amazônica.
Floresta pluvial, você já deve ter ouvido falar assim, ou floresta tropical, mas nesse caso específico é a floresta equatorial, amazônica. É a vegetação típica da região norte. Então a Amazônia se associa diretamente ao clima equatorial. Esses são fatos marcantes do quadro natural da região norte. Agora, só uma observação. Quando eu falo em floresta amazônica, eu não estou falando da região norte como um todo. O clima que predomina lá na região norte é o clima equatorial, ou seja, com a temperatura muito elevada, só que tem um porém. Lá chove praticamente todos os dias. Quase todos os dias chove ali na região norte. O clima da região é um clima equatorial, é o que mais predomina. Também existem outros climas lá no norte. Mas o que é esse clima equatorial? É um clima de altas temperaturas, eu falei, e tem muita chuva também. Ao longo de todo o ano chove sempre e muito, é quente e é úmido. A temperatura média da Amazônia é de 25 graus, né? Lembrando que é uma temperatura média, então a temperatura máxima ela vai ser bem alta. E claro, é a região mais úmida de todo o país. A primeira chuva que nós vamos falar é a chuva convectiva. Muitas pessoas podem trabalhar ela como chuva de convecção. Dá na mesma. Prestem bastante atenção. Primeira coisa, por que ela recebe esse nome? Recebe esse nome exatamente porque ela vai ser consequência da subida do ar quente e da descida do ar frio. Isso aqui é um ciclo convectivo, tudo bem? Por isso é chamada de chuva convectiva. Ela é conhecida mais por nós no dia a dia como chuva de verão, ok? Que é aquela chuva forte que vem e rapidinho passa, ok? Vamos entender então. Como é que ela ocorre? Evapora grande volume de água. Normalmente esse tipo de chuva é bem comum em áreas com clima tropical, que faz muito calor e possui muita umidade, ok? Pode evaporar muita água ou pelo processo de evapotranspiração, que é a evaporação da água liberada pelas plantas, ok? A atmosfera vai receber grande vapor de água, ou seja, a água que estava no estado líquido na natureza evaporou por conta do calor, foi para a atmosfera no estado gasoso, em forma de vapor, beleza? Chegou lá em cima, só que foi tão rápido esse processo que rapidamente a atmosfera encheu de vapor de água. Lá em cima a temperatura é mais baixa, o vapor de água que está mais quente começa a perder calor. Ao perder calor, o que vai acontecer? O vapor que sobe, o vapor de água, vai condensar e vai fazer com que o vapor volte para o estado líquido. Esse retorno para o estado líquido vai começar a acumular grande quantidade de água nas nuvens e quando chegar ao seu volume máximo, né, passando esse limite, vai chover. Tranquilo? Normalmente a chuva de verão é uma chuva mais intensa e de curto espaço de tempo. Tudo bem? Com aquela intensidade mais forte, aquela chuva bem bacana, de meia hora, aquela chuva forte no fim do dia, normalmente é uma chuva convectiva. Tranquilo? Imagina um rio maior do que o rio Amazonas. Agora preste bem atenção. Um rio invisível. Um rio que vai estar sobre as nossas cabeças e que você não vai conseguir visualizá-lo. Esse rio é formado por vapor de água. O que eu quero que você entenda é que esses rios voadores, formados por esses vapores de água, eles são formados também na região equatorial amazônica. Principalmente por quê? O que é que nós temos na região equatorial amazônica? Uma floresta bastante densa, com árvores de grande porte. Essa grande quantidade de árvores, como um ser vivo qualquer, vai passar por um processo de transpiração. E como nós estamos numa região equatorial, essa transpiração vai ser evaporada muito rápido, por conta do calor que é comum na região equatorial. Então essa transpiração ela vai subindo, chega nas nuvens, condensa, precipita em forma de chuva. E aí vai abastecer o rio Amazonas, por exemplo. Juntando essas massas que nós vamos ter no nosso país, você vai ter um rio com a capacidade maior do que o rio Amazonas. A grande diferença é, um vai estar em estado líquido e o outro vai estar em estado gasoso. Esse processo de evaporação, esse processo de evapotranspiração, que se eu separar a palavra fica fácil você entender.
transpiração, de transpirar, e evaporação, de evaporar. Então, o que é isso? É a transpiração das plantas sendo evaporada. Certo? O relevo da região norte é constituído basicamente por terras baixas. São terrenos baixos, exceto no extremo norte e no sul da região, onde os planaltos surgem. As planícies são muito comuns, então, ao longo das margens dos rios. E como a região é rica em rios, então as planícies realmente predominam. São terras baixas. Os rios acompanham naturalmente este relevo. Portanto, existem rios mais acidentados na porção norte e na porção sul da região, e os rios planos, que são altamente navegáveis, predominam ao longo da porção central da região norte. Relevo, as planícies, essas áreas mais baixas, são as mais comuns na região, porque é uma região com muitos rios, e frequentemente esses rios vão inundar. Lembra do Pantanal, que nós vimos também na região centro-oeste? Acontece algo bem parecido lá. Algumas dessas áreas, então, elas serão inundadas pelos rios durante o período de chuvas, mas lá no norte também tem planaltos. Inclusive, no norte está o ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina, que vocês... Bem, a primeira característica natural que a gente tem que falar é o relevo. A região norte do Brasil, ela é composta pelos 3 tipos básicos de relevo. Nós vamos encontrar planaltos, planícies e depressões. Porém, a gente vai perceber que a maior parte do território amazônico é composto, né, é composta por depressões. E aí você vai parar e vai pensar assim, mas Rafael, por que isso? Então, é uma região de acúmulo de sedimentos, muito interessante, inclusive. Ah, mas Rafael, e por que eu tenho pontos de planalto isolados nessa região? Então, a gente chama esses planaltos, alguns desses planaltos, de planaltos residuais, ou seja, provavelmente eles eram bem maiores e com o passar do tempo eles foram se desgastando. Esses sedimentos foram acumulando nas regiões mais baixas, né, que são as áreas depressivas, as áreas de depressão, e foram ocupando, e esses planaltos cada vez ficaram menores. A região em si, ela é uma região de altitude baixa, tá ok? Mesmo tendo alguns locais mais elevados em altitude, mas num todo, ela é predominantemente uma região de baixa altitude. Outro fator interessante é que a planície principal dessa região é a planície que fica na região do Rio Amazonas. O Rio Amazonas ele corre numa planície. Você vai reparar que aqui, ó, esse daqui é o trajeto do Rio Amazonas. A gente vai ver ele aqui nesse mapa, ó. O Rio Amazonas ele corre até aqui, certo? Então, é ali que você encontra essa planície. Curiosamente, você percebe que coincide de um mapa com o outro. Tudo bem? Molezinha. Então, predominam as depressões, mas temos planícies, principalmente uma planície fluvial, que é a planície do Rio Amazonas, e temos planaltos residuais, principalmente nessa região. Moleza.